Graça e paz, amados. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma passagem bastante rica, interessante, muito bela da Palavra de Deus, nesse livro maravilhoso que é o livro de Esther. E para tanto nós temos que fazer uma leitura longa, ok? Eu peço a vocês que tenham a paciência de me acompanhar nessa leitura. Estou no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 4. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse, tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que transtornava Mardoqueu e por que ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Susã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther, e lhe explicou tudo o que estava se passando. Ele pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Esther tudo que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Como eu falei, né, uma leitura extensa, mas eu considero essa leitura o centro, o epicentro, né? Este trecho é o epicentro de todo o livro de Esther. Um livro belíssimo, quem não leu ainda vale a pena ler, né? É um livro recheado das manifestações de Deus, ainda que o seu nome neste livro não seja citado, o seu nome não apareça, o nome do Senhor, o nome do Altíssimo. No entanto, as suas ações, as suas manifestações são constantes neste livro. Desde Esther tornar-se a rainha da Pérsia, até mesmo ali Mardoqueu, o seu tio, ser depois exaltado pelo rei por conta do que ele havia feito, do livramento ao qual ele havia feito, esse reconhecimento também, de fato, um ato sobrenatural. Até aquele que é o momento crucial, que é justamente o livramento do povo judeu de uma matança que ocorreria, matança essa programada por Amã, de maneira sutil, sorrateira, programada por Amã para exterminar os judeus ali no reino da Pérsia. Tudo isso, em todos esses momentos, todas essas manifestações são manifestações claras, evidentes, do poder de Deus, do amor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus para com o seu povo. No entanto, como eu já falei, este trecho que nós lemos é um trecho central, porque é um trecho decisivo, quando Mardoqueu, então, comunica Esther do que estava acontecendo, das intenções malignas de Amã, do que em breve aconteceria com todos os judeus, aquela matança que já estava programada por conta de um plano maligno elaborado por Amã. E é interessante que Esther, num primeiro momento, ao receber a notícia
e o pedido para que ela entrasse em contato com o rei, para que ela intercedesse junto ao rei, ela demonstra medo, ela demonstra total resignação com as normas existentes ali e expõe a sua impossibilidade de estar em contato com o rei, ao qual já não via há um mês, e seguindo todo o protocolo, era sabido que se o rei não estendesse o seu cetro de ouro, ninguém poderia se aproximar dele. Mas, no entanto, Mardoqueu deixa claro para ela que ela não imaginasse que por estar hoje na condição de rainha, aquele genocídio não lhe afetaria. Segundo é que, ainda que ela não se dispusesse a fazer algo, se não fosse por meio dela, Deus os livraria de outra maneira. Deus usaria de outros meios. Ainda que ela não quisesse, que ela não se dispusesse a ser um canal de bênçãos, a ser um vaso nas mãos de Deus, Deus usaria outro plano, Deus usaria outros em favor do seu povo. Mas Mardoqueu, por último, fala algo bastante interessante. Quem sabe, Esther, não foi justamente para este dia que hoje vivemos, este assombro que hoje vivemos, quem sabe se não foi exatamente para este momento tão sombrio que hoje vivemos, em que estamos à beira de sermos aniquilados, que tu foste levantada rainha. E diante de todas essas colocações, Esther age de maneira sábia, pede um tempo para oração, para que todos estivessem orando por 3 dias e que, após esta intercessão, que isso foi uma verdadeira intercessão, ela então se dirigiria ao rei. E quando aqueles que não leram a história vierem a ler, compreenderão qual foi o desfecho dessa história. E aqueles que já leram sabem muito bem o que se passou ali. Mas este diálogo, esta fala de Mardoqueu, que eu considero o ponto central deste livro belíssimo, de apontar para Esther que, primeiro, a sua indiferença terá consequências em sua vida. A nossa indiferença ante as questões relativas ao reino de Deus, a nossa indiferença, ou seja, quando nós deixamos de proclamar o evangelho, quando nós deixamos de interceder, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, quando nós deixamos de buscar a Deus, de nos edificarmos espiritualmente, quando nós deixamos de fazer toda e qualquer obra do Senhor, isso terá consequências em nossas vidas. Isso terá consequências. Não pensemos nós que não sofreremos as consequências e que não sofreremos consequência alguma da nossa letargia, da nossa negligência, da nossa procrastinação. Não sofreremos consequência alguma porque somos filhos de Deus, Somos filhos de Deus e, portanto, nada de mal nos acontecerá. O pecado traz consequências para quem quer que seja. O pecado traz consequências tanto para os ímpios quanto para aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O pecado a todos traz as suas consequências. E um outro ponto importantíssimo, que também podemos aplicar em nossas vidas. Nós não somos hoje filhos do reino, nós não somos hoje cristãos, nós não estamos na condição em que estamos, nós não estamos no lugar em que estamos. Não sei qual lugar em que você está, não sei qual o seu lugar de influência, não sei qual a influência que você tem na sua família, qual a influência que você tem no seu trabalho, qual a influência que você tem na sua comunidade, entre os seus amigos. Não sei em que lugar Deus lhe colocou. Cada um tem uma história. Não sei qual é o seu chamado. Cada um tem um chamado. Não sei qual é a sua condição, a sua posição. Mas é inegável que onde você está, a posição em que você está, a condição em que você está,
ela não é alheia, ela não é indiferente àquilo que Deus pode e quer fazer, não apenas na sua vida, mas ao seu redor. Não apenas na sua vida, mas também na vida de todos aqueles a quem você pode chegar. Assim como Mardoqueu falou e orientou Esther, quem sabe se não foi justamente para este dia que tu te tornaste a rainha da Pérsia. O lugar em que você hoje está, a posição que você hoje ocupa, em todos os momentos, em toda e qualquer condição, é sempre uma condição, é sempre uma oportunidade para você falar da palavra de Deus. É sempre uma oportunidade para você proclamar as boas novas do Senhor. Portanto, não se iniba, não se retraia. Portanto, não negue. Usufrua, aproveite a posição na qual você está. Porque em toda e qualquer circunstância temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, de testemunharmos a palavra de Deus, de influenciarmos as pessoas que estão ao nosso lado. A Bíblia fala, Paulo orienta a Timóteo quanto à palavra de Deus, inste-a a tempo e fora de tempo. Ou seja, sempre há tempo, sempre há condição, sempre há oportunidade. Inste a tempo e fora de tempo. Sempre há um meio para que possamos, por meio da nossa condição de filhos de Deus, de luz deste mundo, de embaixadores do Senhor, embaixadores de Cristo, proclamarmos as boas novas. Influenciarmos aqueles que estão ao nosso alcance. Sempre. Se não foi exatamente para este momento que o Senhor lhe colocou no lugar que você hoje ocupa. É um livro belíssimo, que, mais uma vez, eu recomendo que quem não leu, né, se disponha a ler, que vale muitíssimo a pena. Um livro curto, né, uma história bastante condensada, que desenrola em 10 capítulos. 10 capítulos de uma leitura, de uma história riquíssima, que vale muitíssimo a pena. Quem não conhece ainda o livro de Esther, fica aqui meu convite para que o leia. E quem já leu, reflita acerca dessas questões. Reflita, veja nessa perspectiva que hoje vos apresento. Amém? Bom, peço a todos que não deixem de dar seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. E que essa mensagem você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.